Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Para quem não me conhece, me chamo Alessandra. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Agora mesmo é gratuito e isso nos ajuda bastante a alcançar pessoas através da palavra de Deus. Também não esqueça, compartilhe essa palavra com outras pessoas e também aí não esqueça, deixe o seu like. E hoje irei estar trazendo para você uma mensagem lindíssima da parte de Deus. E antes de eu passar para você o versículo bíblico dessa manhã de devocional, eu já peço agora mesmo que você abra o seu coração para que Deus venha falar com você grandemente. Essa semana eu tenho meditado bastante sobre esse versículo que nós vamos ler. Nós vamos meditar nessa passagem bíblica. Porque não adianta só você ler a Bíblia, nós temos que meditar a palavra de Deus. Então eu peço agora mesmo que você abra a sua Bíblia no livro 1 Reis, capítulo 13, e vamos ler do versículo 1, e depois vamos pular para o 7, 8 até o 9. Esse texto, ele é um pouco grande, então eu estou resumindo para vocês. Mas vocês também em casa podem dar uma lida nesse versículo e pode meditar, porque é uma história da qual eu tenho meditado muito essa semana e tenho aprendido bastante com esse texto bíblico. É uma história pouco falada, mas aqui tem grandes ensinamentos para que a gente traga nos tempos de hoje. Então diz assim a palavra do Senhor: E eis que um homem de Deus veio de Judá, com a palavra do Senhor, a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Agora a gente vai passar para o versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. Esse texto bíblico, ele fala sobre obediência, discernimento espiritual. E antes de eu começar a falar um pouco do contexto bíblico, para que nós venhamos entender o que está se passando aqui nessa história, no reinado de Jeroboão e no reinado também de Roboão, eu quero fazer uma pergunta para você antes de eu começar. Como é que estão os nossos altares? Porque esse texto ele vai falar de altar. Como é que está o seu altar? O que é que você está colocando dentro do seu altar, em cima do seu altar? Guarda essa pergunta, porque em seguida nós iremos precisar dessa pergunta. Então, medite sobre isso, porque é muito importante nós estarmos colocando as coisas certas no altar. Então, eu vou contar para você um pouco desse contexto bíblico, para que você e eu venhamos entender o que estava se passando aqui nessa história. Vocês lembram que no tempo de antigamente, existia vários reis. Porém, quando o rei ele morria, ele era substituído pelos seus filhos, pelo seu filho em seguida. Então foi assim, do tempo de Davi, Davi morreu e depois quem assumiu o trono foi o rei Salomão. E aí, Salomão, ele fez coisas que estavam desagradando a Deus. No final do seu reino aí, quando ele estava velho, ele se corrompeu. Por quê? Porque ele fez alianças, não sei se você está lembrado, ele fez alianças com várias mulheres. E aí ele se corrompeu, porque ele começou a construir altares pagãos em lugares altos para fazer adoração. Idolatria. Lembre-se, Deus, ele não suporta idolatria. Alessandra, a gente pensa que idolatria é só em imagens de esculturas. Não. Idolatria pode ser qualquer coisa que você substitui pela presença de Deus.
algo que você adora sem estar adorando a Deus. Idolatria pode ser um filho que você idolatra, pode ser um cantor que você tanto gosta, pode ser vários tipos. Idolatria, ele é várias coisas que te faz afastar de Deus. Então, naquele tempo, foi isso que aconteceu. Salomão, ele se corrompeu e fez aliança com várias mulheres estrangeiras. E aí desagradou o coração de Deus. E Deus, então, falou que iria dividir o reino. Iria ser dividido o reino. Porém, esse reino que foi dividido, que ficou entre o reino do sul e o reino do norte, ele não foi dividido no reino de Salomão. Ele foi dividido depois que Salomão morreu, que aí seu filho, Roboão, assumiu. E aí sim, esse reino foi dividido. Por quê? Deus fez isso. Porque por amor ao rei Davi, seu pai, Deus não rompeu, não dividiu o reino no reino de Salomão. Ele esperou para romper esse reino, para dividir no reinado de Roboão. E foi isso que aconteceu. Quando Salomão morreu, antes de Salomão morrer, existia vários servos. E um dos servos se chamara Jeroboão. Porém, Jeroboão era um grande líder administrador. E ele foi visto não só pelos olhos dos reis, como os olhos espirituais. Mas, no entanto, no caminho aí, pelo caminho, ele se encontrou, deu de cara com um profeta que se chama Aías. Esse profeta, ele estava com um vestido novo, que o contexto vai dizer, se você ler, antes desse texto que nós lemos, ele rasgou as suas vestes e deu 10 pedaços na mão de Jeroboão. E falou para Jeroboão que ele iria governar aquelas 10 tribos. Porém, uma tribo ia ser dada ao filho de Salomão, a Roboão. E essa tribo seria a tribo de Benjamim. Porém, essa profecia se cumpriu. Então, o rei Salomão soube dessa profecia e queria matar Jeroboão, que era o seu servo. Porém, Jeroboão, ele correu, fugiu, ficou exilado lá no Egito até a morte de Salomão. Quando Salomão veio falecer, Jeroboão voltou. E aí sim, ele foi proclamado rei. Porém, esse rei foi dividido pelo rei Roboão, o filho de Salomão. Então foi dividido e ficou assim: o reino do norte e o reino do sul. Então, Jeroboão, ele reinou o reino de Israel, o reino do norte. Ele ficou com 10 tribos. Deus deu a ele 10 tribos. E Roboão, filho de Salomão, ele reinou no reino do sul, Judá. Como ele já reinava no reino de Judá, ele reinou mais uma tribo que foi dada para ele, Benjamim. Então, como ele já tinha, né, ele já reinava lá em Judá, em Jerusalém, ele ficou com a tribo de Benjamim. Então, ele ficou com as duas, no reino do sul. Então foi dividido aí. Então, ficou dividido 2 reis, uma no sul e outra no norte. Uma liderada por Roboão e outra liderada pelo Jeroboão. Porém, passou-se o tempo e Jeroboão começou a fazer as mesmas práticas pagãs que fazia Salomão. Ele começou a ter uma ideia, ele começou a querer, ele fez 12 bezerros de ouros. E um ele colocou na cidade de Dan e outro ele colocou na cidade de Betel, para queimar incensos. E aí ele disse ao povo que o povo poderia adorar aqueles deuses ali, porque aqueles deuses eram os deuses de Israel, eram os deuses de Jacó, de Abraão e de Isaac. Eles não precisariam ir para Jerusalém, porque nós sabemos que em Jerusalém tem um templo lá, que anualmente eles subiam lá para adorar, para
adorar o Senhor. Então, o medo de Jeroboão era esse, que ao eles subirem para Jerusalém, eles se convertessem ao reino de Judá, ao reino que era liderado pelo rei Roboão. Então, ele teve essa ideia de levantar 12 bezerros de ouro, e inclusive ele levantou vários altares em lugares altos. E aí também Deus não se agradou. E o que foi que Deus fez? Deus enviou um homem, um profeta, lá em Betel. Esse profeta, como a gente leu aqui no versículo 1, veio do norte. Então, Deus, ele enviou um homem, né, um profeta, para ir lá até Jeroboão, para falar sobre os acontecimentos que iria acontecer ali. Então, na frente ali daquele altar, que Jeroboão estava fazendo práticas pagãs, ele pecava e ainda mais fazia as pessoas pecarem. Porque um mau governo, um mau rei faz isso. Um bom rei, ele leva o povo mais próximo de Deus. E um mau rei, ele afasta o povo de Deus. Era isso que Jeroboão estava a fazer. Ele estava afastando o povo da presença do Senhor. E foi mal aos olhos de Deus. Então Deus enviou um homem de Deus, né, que a palavra vai dizer que é um homem de Deus, porém não diz qual o nome desse profeta, e veio esse homem de Deus do norte para denunciar as práticas pagãs e para dizer o que ia acontecer. Então ele falou, olha, vai acontecer por causa disso, vai dividir aí, vai rachar aí o altar, as cinzas vai espalhar, e começou a profetizar naquele altar de Jeroboão. Porém, Jeroboão não gostou. E aí ele levantou a sua mão para o profeta de Deus e pediu para que prendesse-o pela sua falta de respeito com Jeroboão. Porém, quando ele se levantou o dedo para Jeroboão, a palavra vai dizer que a mão dele secou. A mão dele ficou intacta, ele não tinha como retornar a sua mão, porque secou. Então, ele clamou a Jeroboão, ele clamou ao profeta que orasse, clamasse ao seu Deus, para que restituísse a sua mão. E aí foi feito. O profeta orou, e aí Deus restituiu a mão do rei Jeroboão. Porém, mesmo perante tudo isso, esse milagre que aconteceu na frente de Jeroboão, ele não comoveu, ele não se arrependeu das suas práticas pagãs, ele não se arrependeu dos seus pecados. Então, ele, para agradecer ao profeta, ao homem de Deus, ele o convidou para ir para a casa dele, como nós lemos, e lá ele daria presente. Mas, na verdade, ele queria mesmo era corromper o coração do homem de Deus, com presente e com moradia dentro do palácio. Mas o homem de Deus, ele sabia para que ele foi enviado. Deus deu a ele 3 instruções. A primeira foi não comer pão, não beber, como nós lemos aqui, não beber água neste lugar e nem voltar pelo mesmo caminho que ele foi a Betel. Por quê? Porque se ele come das iguarias que é dado ali, ele vai se corromper. Porque era um lugar que estava sendo pagão, um lugar que estava tendo muita idolatria, um lugar que estava em pecado. Então, Deus deu ao profeta essas 3 instruções. Então, aqui o que eu aprendo? No momento que o rei Jeroboão levantou a mão para mandar prender o profeta, ele paralisou, ele ficou seco, a sua mão não queria sair do lugar. E eu aprendo, a primeira lição é isso, nós não devemos se levantar contra um homem e uma mulher de Deus. Mesmo que eles estejam certos, mesmo que eles estejam errados, nós não devemos nos levantar. O juízo vai cair sobre ele. O tratamento, quem vai fazer com eles é Deus e não somos nós. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. Segundo, a lição que eu tiro desse texto é como está o nosso altar. Lembra da pergunta que eu fiz no início?
Como está o nosso altar? E o que é que nós estamos colocando dentro do nosso altar? Porque é importante nós sabermos como é que está o nosso altar, se o nosso altar está santificado. Então, o nosso altar interior, não importa o altar que seja, o altar tem que ser adorado pelo único Deus, porque Deus abomina idolatria. E tem muitos altares que estão quebrados, tem altares que estão secos, tem altares que o poder de Deus não se move mais, não se manifesta. Por quê? Porque estão em prática pagãs, estão em pecado, estão colocando tudo dentro do altar, no altar sagrado de Deus. E por isso, a manifestação do Espírito Santo não se manifesta. Então, cuidado com o nosso altar. Por isso que Deus levantou um homem de Deus para ir lá profetizar sobre aquele altar. Porque estava corrompido. E muitas das vezes, os altares, em geral, estão em corrupção. E por que Deus não usou um profeta dali? Porque lá em seguida, no texto, você vai ver que lá em Betel tinha um profeta também. Mas Deus não usou esse profeta. Ele teve que mandar um profeta vir de outro lugar para denunciar os altares pagãos. Por quê? Porque o profeta, possivelmente daquela região de Betel, lá mesmo, também já estava corrompido. Então Deus se usou de um outro profeta para vir denunciar as práticas pagãs no altar. Tem muito altar que não está mais manifestando o poder de Deus por causa das práticas pagãs, idolatrias, sujeiras e pecado. Terceira lição que eu tiro deste texto: nem tudo que parece ser de Deus vem de Deus. Cuidado com falsas profecias, cuidado com profetadas, profetas que enganam. Nós sabemos que existem profetas verdadeiros, mas também existem os falsos. Se a palavra vai dizer que existem os verdadeiros, também existem os falsos. Por quê? Porque em seguida desse texto, você vai ver que quando esse profeta veio, né? Muitos falam desse profeta como um profeta novo. Ele foi lá denunciar o altar, depois ele foi embora por outro caminho, ele obedeceu. E ele estava embaixo de um carvalhais. E os filhos que estavam lá presentes foi contar ao seu pai o que houve naquele lugar. Então, a palavra vai dizer que ele mandou preparar um jumentinho para ir atrás desse profeta. Chegando lá, ele encontrou o profeta e perguntou se ele era o profeta. E o profeta de Deus respondeu que sim. E aí ele convidou: vem comigo para minha casa comer pão, beber água. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Ele mentiu. O profeta velho, a palavra vai dizer que é um profeta velho. O profeta velho mentiu. E depois ele disse, aí o profeta novo, ele disse ao profeta que foi o anjo que falou para ele ir. Mas aí a palavra vai dizer que ele mentiu. Você pode ler lá em seguida, né? No capítulo 18. Então ele foi, desobedecendo a ordem de Deus, que não era para comer pão, nem beber água naquele lugar, e nem voltar pelo mesmo caminho. E aí o profeta, enviado por Deus do norte, desobedeceu a Deus e foi comer na mesa com o profeta velho que o mentira. Então, aqui eu aprendo também que nós temos que ter discernimento espiritual. Porque o profeta novo, o homem de Deus, ao invés dele perceber, porque é engraçado, ele falou que ele também era um profeta e que Deus também falava com ele. Mas se ele tivesse aqui um discernimento espiritual, ele dizia não. Se Deus fala com você, ele deveria ter falado comigo, então eu não irei, porque a ordem de Deus era não comer pão naquele lugar e nem beber água. Mas ele desobedeceu a Deus. E pior ainda, ele não teve nenhum discernimento espiritual para perceber que aquilo ali era mentira, era um profeta mentiroso. Então ele caiu na mentira do profeta mentiroso. Então aqui eu aprendo nessa lição também que devemos ter
discernimento espiritual e não podemos desobedecer a Deus, porque a desobediência nos traz consequências graves. E logo em seguida, você irá ver no finalzinho desse texto as consequências que aconteceu com esse homem de Deus. A palavra vai dizer que ele foi morto pelo leão, porque ele voltou pelo caminho que não era para ter voltado e ainda comeu água, tomou água e bebeu e comeu pão. Então a palavra vai dizer que ali o juízo de Deus foi sobre a sua vida. Ele morreu, um leão o matou, mas o leão deixou ele lá do mesmo jeito e tinha um jumento de lado. O leão não fez nada com o jumentinho, nem estraçalhou o corpo dele e ficou do lado do corpo, para que as pessoas vissem o juízo de Deus. Então é isso que acontece quando nós desobedecemos às ordens de Deus. A desobediência nos traz consequências graves. Então, quarta lição que eu tiro desse texto. Por que Deus não usou o profeta velho? Já que existia ali um profeta, né? Em Betel. Eu já falei. Porque possivelmente tudo que estava ali já estava corrompido. Já estava cheio de corrupção. E na verdade, muitas das vezes Deus usa aquela pessoa, mas aquela pessoa não é aprovada por Deus. Então Deus muitas das vezes prefere levantar uma pessoa de longe para poder vir ali cumprir a sua vontade. E foi isso que aconteceu. Então, quinta lição que eu tiro desse texto. Muitas das vezes nós somos corrompidos. Sentamos em mesas que Deus já disse para nós não sentarmos. E comemos, bebemos e ainda voltamos para o lugar, pelo mesmo caminho que nós não deveríamos ter voltado. Então, o que eu aprendo é isso, que muitas das vezes nós não devemos sentar em qualquer mesa. Em mesa é lugar de comunhão. E o que aconteceu com esse profeta novo? Ele sentou na mesa do profeta velho. O profeta que o mentiu, o profeta que o enganou. Ele sentou em mesas que não era para se sentar. Ele comeu ali o pão, ele bebeu a água, ainda voltou pelo caminho que Deus disse que não era para voltar. Então, tem mesas que Deus já disse para você sair dessas mesas e nós insistimos em continuar. E ainda pior, nós voltamos para o lugar que não éramos para ter voltado. Então, são essas lições que eu tiro aqui desse texto bíblico para que nós venhamos aprender sobre esse versículo, né? São versículos que nos ensinam bastante. Então, desobediência nos traz consequência. O que é que nós estamos colocando no nosso altar? Será que nós estamos cuidando do nosso altar e evitando práticas pagãs, pecados, idolatrias? Então, tudo isso nós temos que analisar. Temos que evitar essas coisas que aborrecem a Deus. E fazer atenção, que aqui nós aprendemos, cuidado com profecias, cuidado com pessoas que falam que elas são de Deus, mas na verdade elas não são. Nem tudo que parece ser de Deus vem de Deus. Lembre-se disso. Porque aqui o profeta velho disse que ele também era um profeta, que o anjo falou para ele. Mas na verdade, no finalzinho do texto você vai ler, ele mentiu. A palavra vai dizer que ele mentiu. Então cuidado com qualquer profetada aí que você escuta, cuidado com as mentiras, cuidado com pessoas que você pensa que são de Deus, mas elas não são de Deus. Nem tudo que parece ser de Deus vem de Deus, né? E nós vimos isso através da palavra de Deus, que Deus precisou enviar um homem de Deus, um profeta, vir do norte até Betel. Tendo lá em Betel um profeta velho, e Deus não usou aquele profeta, mandou vir outro, porque ali, naquele lugar, já estavam tudo corrompido.
Cuidado com a corrupção. Tem muitos altares aí corrompidos. Cuidados. E para finalizarmos, não devemos sentar em qualquer mesas. Mesas que Deus já disse para você não sentar. Mesa é lugar de comunhão, é lugar de dividir conhecimentos, entendimentos, segredos, é lugar de amor, é lugar de compreensão. Mesa é um lugar divino, sagrado. Nem todo mundo pode sentar em suas mesas. Cuidado com quem você senta, quem você coloca nas suas mesas. E finalizamos aqui o nosso devocional. Antes de terminarmos, vou fazer uma oração para abençoar a tua vida. E nós vamos agora fechar os nossos olhos e você levanta suas mãos em reverência ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que está aqui na tua presença, cada pessoa que escreveu aqui nos comentários seu pedido de oração. Pai amado, Pai querido, visita cada homem, cada mulher, visita as suas necessidades, Pai amado, Pai querido, visita a sua casa, a sua vida, a sua família. Pai amado, Pai querido, dai-nos o entendimento e a revelação para que nós não cairmos, Senhor, em qualquer conversa. Sim, Pai, que nós não venhamos ter a prática pagãs de idolatria, que nós não venhamos sentar em qualquer mesa. Senhor, meu Deus, que nós não venhamos te desobedecer, porque nós aprendemos na tua palavra que a desobediência nos traz consequências e mortes espirituais e físicas, como aconteceu com esse homem de Deus. No final ele foi, morto pelo leão. Mas, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, nós te rendemos graças. O Senhor é o único que nós devemos adorar, honrar. Toda a honra é somente para ti. E eu coloco, Pai, em tuas mãos cada pessoa que está inscrita neste canal, para que o Senhor venha os abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos e eu te espero no próximo devocional, se Deus me permitir. Que Deus te abençoe. Não esquece, clica aí, dá o teu like, se inscreve no nosso canal.